Esse caso é um caso de um senhor de 60 anos, tabagista hipertenso, que procura assistência médica devido a uma dor torácica que começou em casa. A esposa dele transporta esse paciente até a unidade de saúde em veículo próprio. Aí está o primeiro problema, né? Isso em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, Batatais, é algo aceitável. Por quê? Porque você gasta minutos para chegar na unidade de saúde. Numa grande cidade como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não se pode fazer isso. Se você for em São Paulo, botar seu parente com dor no peito, né, num carro, e levar ele ao pronto-socorro, você vai gastar 2 horas, no momento do maior tráfego. Então, é fundamental que se chame o socorro, o SAMU, para buscar o paciente em casa e ir com a sirene ligada por rotas especiais, né? Isso é importante. A admissão, o paciente, no caminho, ele perde a consciência. A esposa nota que ele para de conversar durante o caminho. E a admissão hospitalar, o paciente não reage aos estímulos, não respira e não apresenta puro sucarotídeo. E o ritmo dele é avaliado no monitor e é esse ritmo aqui. Tudo bem? Tudo bem e mal, né? Primeiro, os 3 primeiros slides que eu vou passar, eles vão sintetizar o conhecimento de parada. E se a gente sair daqui sabendo essas 3 mensagens, não precisava nem ter o resto da aula. Primeiro slide fala o seguinte para a gente. A morte, a parada cardíaca, né, a parada cardíaca que antecede a morte, ela não aparece de uma vez. Tem N comemorativos que aparecem antes do sujeito parar e que o médico tem que estar atento, né? Nos Estados Unidos, eles salvaram em 1 ano 1 milhão de vidas apenas colocando nos hospitais uma equipe para avaliar a alteração de dados vitais. Então, o cara ficava com um bip dentro do hospital, a enfermeira vinha, a frequência está abaixo de 50 ou acima de 110, bipava o sujeito. O sujeito ia lá avaliar. A frequência respiratória, né, a PA, qualquer alteração de dado vital, essa equipe era bipada e, com o diagnóstico precoce, eles salvaram em 1 ano, nos Estados Unidos, 1 milhão de vidas. Tá? Então, primeira coisa, não é para o seu paciente dentro do hospital chegar a isso. Antes dele parar, eu vou ver que ele pode ter dor no peito, palpitação, dispneia, fadiga. Antes dele parar, né, ele pode ter hipotensão, arritmia, né, perda da consciência. Então eu tenho que atuar, a gente tem que lutar para, pelo menos no hospital, que a gente atue nessas fases mais precoces, né, e não quando ele entra em parada. E hoje, eu já trabalhei em vários hospitais, muitas vezes chega para o médico a notícia, o paciente já em morte biológica. Encontra ele lá parado, você não sabe nem há quanto tempo no leito, né? E todo mundo já deve ter tido um caso assim, né? Doutor, o paciente do leito tal parou. Você chega lá, ele está duro, rígido, já com levedo, midriático, né? Então, acho que a primeira coisa, nós temos que nos educar para identificar os pródromos da parada, né? Seja a nível hospitalar ou mesmo orientando a família, né? Ó, se o paciente de alto risco teve dor no peito, teve palpitação, teve perda de consciência, procura rapidamente chamar o SAMU, né, para ser levado a um atendimento. Então, essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem é que tem muito pouco sobre evidência no atendimento, na assistência à parada cardiorrespiratória. Muita pouca evidência. Isso é uma exceção na cardiologia, que tem evidência para tudo, trials monstruosos, com milhares de pacientes. Na assistência à parada, nós temos 2 evidências fortes. E se a gente executar essas 2 evidências, a gente está fazendo uma ótima prática. Primeiro, desfibrilação precoce. Quanto antes eu identificar um ritmo chocável e desfibrilar o paciente, melhor o prognóstico. Segunda evidência, não interromper massagem. Interromper o mínimo possível. Fazer uma massagem adequada, que garanta um débito coronariano e cerebral durante o atendimento à parada. Essas são as 2 evidências mais fortes. Se eu fizer isso bem feito, eu estou fazendo uma boa prática. Tudo bem? Pois não.
Eu vou passar, guarda só um pouquinho que tem a sequência. Vamos chegar lá. Tudo bem? Então, essas são as duas mensagens mais importantes. Identifique o potencial paciente que irá parar antes dele parar, né? E a segunda, desfibrile precoce e faça a massagem bem feita. Essas são as. Eu comecei pela conclusão da aula, tá? Por que desfibrilar precocemente? Normalmente, quando o paciente para, ele para numa fibrilação grosseira. Vai passando o tempo, a fibrilação vai afinando, 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 até virar a sistolia. Se eu pego esse paciente no primeiro, segundo minuto, enquanto a fibrilação ventricular está grosseira, a chance de sucesso chega a 80%. Olha que beleza. Por isso que a gente tem que lutar, mesmo para ter desfibrilador nos locais públicos, né? No shopping, estádio, cinema, restaurantes, porque isso é muito bom. Por outro lado, se eu pegar ele com 8 minutos, a chance já cai para 20%. Acima de 10 minutos, praticamente ele já em assistolia, né? Questiona-se muito quanto investir num paciente que já chegou com mais de 10 minutos sem perfusão cerebral coronariana, né? Então, quanto antes eu desfibrilar, melhor. Então, hoje, não se libera alvará para o hospital que não tiver um desfibrilador em cada unidade. Antigamente, o hospital tinha um para o hospital inteiro. Ah, tem uma parada no 5º andar, bota o desfibrilador no elevador, aperta. Não. Né? Então, hoje, se tem cada unidade, tem que ter o seu desfibrilador. Bom, em relação à massagem, é fundamental que a massagem seja feita de forma adequada. Primeira coisa, não dobrar o braço. O que você vai mexer é o quadril. O braço tem que estar reto. E eu vou mexer o quadril. Se eu fico amortecendo a massagem com o braço dobrando, eu fletindo o meu antebraço, ela é menos efetiva. Isso é importante. Então, o que vai mexer é o quadril do socorrista. Isso é importante. Segunda coisa, a massagem tem que ser forte o suficiente para comprimir entre 4 e 5 centímetros o tórax. Que isso vai pressionar o coração entre o externo e a coluna vertebral e vai fazer o débito. Então tem que ficar de olho em quem está massageando. Se começou a cansar e começou o tórax a ser comprimido menos do que 4, 5 centímetros, não está efetivo. Por isso que se recomenda que se troque a pessoa que está na massagem a cada 2 minutos. Mesmo que você seja preparado, marombado, 2 minutos já começa a não ser tão efetivo. Tudo bem? Outra coisa importante, ela tem que, além de ser forte, ser rápida. Mais ou menos 100 por minuto. Mais ou menos 100 por minuto. Então, não é fácil. Pensa, 100 por minuto, compressões que deforme o tórax 5 centímetros. Tem que ser forte a pessoa. Mais de 2 minutos já cansa. E, finalmente, sempre que você massagear, é fundamental que você tire o seu peso no retorno do tórax para a posição original. Porque senão o ventrículo não vai encher de sangue. Se eu ficar debruçado em cima do paciente, comprimindo o tórax, e não aliviar o peso para o coração encher de sangue, fica muito difícil. Né? Tudo bem? Vamos lá. Por que não interromper massagem? Olha que interessante. Essa figura aqui é do ACLS. É uma figura que eu acho que ilustra muito bem por que não interromper massagem. Respondendo à sua pergunta da ventilação. Enquanto a gente não tem via aérea avançada, que a gente está ventilando com ambu e máscara, eu devo fazer 30 compressões torácicas, 2 ventilações. 30 compressões torácicas, 2 ventilações. Quando eu tiver 5 ciclos desse, eu tenho mais ou menos 2 minutos, eu vou avaliar o ritmo e o pulso de novo. Tudo bem? Então, antes de eu ter via aérea invasiva, enquanto eu tiver com máscara e ambu, é 30:2. Essa é a relação. Mas olha que interessante, essa linha aqui escura é o nível adequado de perfusão coronariana, que é um nível próximo à perfusão cerebral. Eu quero que esses órgãos nobres sejam bem perfundidos. Tudo bem? Quando eu paro a minha massagem para ventilar, a perfusão coronariana desaparece. É claro, eu não estou massageando, ele está parado. Mas quando eu volto à massagem, ela não volta imediatamente. Eu preciso de alguns ciclos de massagem para eu chegar de novo
numa perfusão coronariana adequada. Então, se olhar, isso aqui é tempo real. Eu estou ficando, aí se a gente olhar, daqui até aqui e daqui até aqui, quase 60% do tempo com boa perfusão e 40% do tempo com baixa perfusão coronariana. Se eu parar para tudo quanto é coisa, parar na hora que for pegar a veia, parar na hora que for depilar para pegar eletrodo, parar na hora de entubar, isso daqui vai somando, e a hora que eu vejo, eu fiquei 15% do tempo com boa perfusão coronariana. Pode até voltar, mas vai voltar um paciente com alta sequela neurológica. Né? O que adianta? Criamos mais um paciente totalmente dependente. Então, é muito importante a mensagem, né? Desfibrile precoce e a mensagem não pare a massagem, a não ser que seja essencial, essa é talvez a coisa mais importante. Vamos lá. Então vamos voltar para o caso, né? O seu José fibrilando lá no pronto-socorro. O que o médico deve fazer? A primeira coisa, avaliar se ele está parado mesmo, né? Pode ser o quê? Um artefato, o paciente lá chegou desmaiado. A primeira coisa que eu vou fazer é avaliar a resposta. E isso tem que ser tátil e auditivo. Seu José, porque às vezes o paciente ouve mal, né? Eu lembro quando eu era médico do Hospital das Clínicas, um residente tinha acabado de fazer um treinamento na área, passando visita, olhou no monitor o paciente fibrilando, né? Ele pegou as pás, passou gel, botou no peito do paciente. O paciente acordou assustado, né? Que coisa fria é essa em mim, pegajosa, né? Era o gel. E era só um artefato na tela. Era um eletrodo mal, quase que ele ganha um choque no peito. Então, parece que é besteira, né? Mas avaliar a resposta é importante. O paciente estava tirando uma soneca. Segundo, chamar ajuda. Não tem como atender parada sozinho. Não tem. Pense, você vai aguentar ambuzar, né? Ambuzar, você vai aguentar massagear, fazer droga sozinho. Ah, eu sou fogo, né? Eu consigo. E se ele voltar, o que você vai fazer com ele? Né? Então, a prioridade é você chamar ajuda antes de olhar para o paciente. E estando diante de uma possível parada, chamar ajuda. Sozinho é muito difícil você atender. Depois, eu vou checar pulso por 8 a 10 segundos. Isso daqui a gente está falando para médicos. Lá na comunidade, quando a gente vai treinar BLS nas escolas, supermercados, para o leigo, não, você só avalia a resposta. Não tem resposta, trata como parado. Agora, nós somos médicos, nós vamos gastar de 8 a 10 segundos checando o pulso carotídeo do paciente. Sempre a nível da cartilagem tireoide, você desliza o dedo até a esternocleidomastoide, é para você sentir o pulso. Não tem pulso, não responde, eu vou começar a RCP. Né? E aquilo que eu já tinha falado, 30/2. Enquanto tiver com máscara e ambu, 30 compressões para 2 ventilações, ciclos de 5 ciclos de 30/2. Tudo bem? Cada 5 ciclos eu paro e vejo o efeito das minhas ações no paciente. Enquanto isso, eu pedi ajuda, pedi para alguém trazer um desfibrilador para mim. Está chegando o carrinho de parada, eu estou fazendo RCP. De repente, alguém fala para mim, Fábio, chegou o desfibrilador. Eu paro a RCP para avaliar o ritmo ou eu continuo a RCP até os 2 minutos? E aí? Isso depende. Depende do tempo que o paciente está parado. Se a parada foi precoce, visualizada a menos de 4 minutos, eu estou lá no segundo ciclo ainda, 30/2. Chegou o desfibrilador, a prioridade é desfibrilar. Eu paro o que eu estou fazendo, tem só 20 segundos que eu estou fazendo RCP. Não faz mal, paro o que eu estou fazendo e a prioridade é desfibrilar. Se a parada é a mais do que 4 minutos, ou indeterminada, a gente não sabe se é paciente, quando ele parou, foi lá no meio do trajeto, eu não sei quanto tempo. Eu termino o ciclo de 2 minutos, ou 5 30/2, né? 5 vezes 30/2, termino esse ciclo e depois eu avalio a necessidade de desfibrilar. Por quê, Fábio? Porque se ele está parado há muito tempo, provavelmente aquele miocárdio não está viável à terapêutica elétrica. Se eu massagear e oxigenar esse miocárdio, melhorar a perfusão coronariana, a hora que eu for dar o choque provavelmente vai ser muito mais efetivo.
Tudo bem? Pode, não. Vamos supor, numa unidade coronariana, o paciente está fazendo TV e você lá, estressado, já deixou o desfibrilador do lado, né? Já deixou o desfibrilador do lado. Olhou, fibrilou, você avaliou, não é artefato, o paciente realmente está sem pulso. Não precisa nem começar a massagem. Pega as palas, bum. Né? Então, se for para você escolher um local para parar, o melhor lugar para parar é numa CTI mesmo, que está com o desfibrilador do lado. Né? Você vai ter acima de 90% de sucesso na sua desfibrilação. Tudo bem? Vamos lá, então. Nesse momento que chegou o desfibrilador, e eu tenho acesso ao ritmo do paciente, eu tenho que dividir ritmos chocáveis de ritmos não chocáveis. Eu tenho que olhar para aquele monitor e encaixar o meu paciente ou do lado esquerdo ou do lado direito. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Tudo bem? Ritmos chocáveis, ou a fibrilação ventricular, que é a total desorganização da atividade elétrica, eu não vejo QRS organizado, ou a taquicardia ventricular, geralmente larga, regular. Isso daqui, chocável. Se tiver em assistolia ou qualquer outro ritmo que não for fibrilação ventricular, nem taquicardia ventricular, por exemplo, um ritmo sinusal, que seria uma ESP, né? Um dos tipos de AESP, eu não choco. Ah, Fábio, mas eu já vi nos filmes, o sujeito está lá em assistolia, dá o choque e o coração dele pega no tranco, né? É igual carro, você dá uma empurradinha, de jeito nenhum. Você está pegando um coração em assistolia que já está todo consumido, né, pelo tempo de parada, né, sem glicose, sem oxigênio, sem produção adequada de ATP, e você vai lá e ainda acaba com o último suspiro daquele coração, dando um choque nele. O restinho de energia que tem, você consumiu. Então, piora o prognóstico eu chocar ritmos não chocados. Né? Então, nesse momento, você tem que escolher. Ou meu paciente está do lado esquerdo ou ele está do lado direito. Ou eu vou dar choque ou não vou dar choque. Tudo bem? Esse daqui é só massagem. Né? Massagem e droga, que a gente já vai chegar lá. Beleza? Se for indicada a desfibrilação, se o meu paciente estivesse do lado esquerdo, eu vou fazer a desfibrilação. Mudou recentemente, aí, tem uns 5 anos, não é tão recente, a indicação de desfibrilação. Antes eram até 3 choques. A gente brincava, né, com os alunos. Né? Ó, você tem que dar 3 sem sair de cima. Você consegue dar 3 sem sair de cima? Né? Hoje em dia não, mudou. Hoje é choque único, tá bom? E sempre com energia máxima. Se você tiver um desfibrilador antigo, daqueles monofásicos, a carga máxima dele é 360 joules. Você põe no máximo 360. Se você tem um bifásico, que a máxima é 200 joules, você põe 200 joules. Então, sempre energia máxima. Dei o choque, imediatamente retorna a massagem. Tudo bem? Então, agora os choques são únicos. Não fico avaliando se voltou o ritmo, se checar pulso. Não. É choque único e retorna a massagem imediatamente. Tudo bem? Eu vou saber se o meu choque deu certo ou não 2 minutos depois, quando eu acabar os 2 minutos de RCP. Tudo bem? Ah, Fábio, e se o coração voltar e eu ainda ficar massageando? Não faz mal nenhum para o paciente. Mas está sinusal, Fábio. Não faz mal nenhum para o paciente. O coração, quando volta, volta meio bobão, volta em Stenning, volta contraindo mal. A massagem, pelo contrário, vai ser efetiva, vai ajudar esse paciente. Continua a massagem. Então, dei o choque, pus as pás, dei o choque, imediatamente não olha para monitor, não olha para pulso, não olha para nada. Volta a massagem. Tudo bem? Vamos lá. Retorne imediatamente a RCP. E agora, depois que eu indiquei ou contraindiquei o primeiro choque, eu vou para o suporte avançado. Eu quero agora pegar uma veia desse paciente para poder infundir drogas. Eu quero agora ter uma monitorização contínua, eu quero pregar os eletrodos nele, para eu saber ali, ó, just in time, como está o ritmo dele, como que está essa atividade elétrica do coração. E eu quero intubar esse paciente. Fábio, é obrigado a intubar? Não tem evidência que a intubação traga benefícios. Mas tem evidência que
parar a massagem prejudica. E quando eu intubo o paciente, eu não preciso mais fazer o 30/2. Eu posso fazer massagem contínua, direto, sem as paradas que eu teria que fazer quando eu estou ventilando só com máscara e ambu. Então, a gente fala em intubar por 2 motivos. Primeiro, não preciso parar a massagem. Segundo, o risco de aspiração de conteúdo gástrico diminui muito, né? Então, essa seria a indicação. Depois que o paciente está intubado, eu vou na minha frequência de 100 de massagem, sem parar, e vou fazer de 8 a 10 ventilações por minuto com ambu. De 8 a 10. E não precisa ser sincronizado, vai num ritmo de massagem, num ritmo de ventilação totalmente separado um do outro. Beleza? Então, depois que eu indiquei ou contraindiquei a desfibrilação, eu volto a RCP, e aí eu tenho 2 minutos para fazer isso aqui, veia, monitor e intubação. Vamos lá. Então, monitorização contínua. Só vou olhar para esse monitor a cada 2 minutos, porque durante a massagem ele fica totalmente caótico o ritmo. Intubação e uma veia calibrosa e fossa anticubital. Lembrando que a ventilação de 8 a 10 incursões por minuto. Beleza. E remédio, Fábio? E droga? A gente tem que fazer remédio? Se você já tiver a veia, é legal fazer, né? Então, adrenalina ou epinefrina. Todo paciente em parada cardiorrespiratória, independente do ritmo, tem direito a ganhar uma adrenalina, 1 miligrama, ou seja, uma ampola, a cada 3, 5 minutos. Todo. Seja FV, TV, assistolia ou AESP, tem direito a ganhar essa adrenalina. Nossa, mas que coisa chata ficar medindo lá no relógio 3 em 3 minutos. Eu não falei que cada ciclo de RCP tem 2 minutos? Então, é muito mais fácil você guardar que eu vou fazer ciclo sim, ciclo não. Se eu fizer adrenalina, ciclo sim, ciclo não, eu vou fazer a cada 4 minutos, concorda? Se cada um tem 2... Não, aí é endovenoso. Aqui, ó, a adrenalina, esqueci de colocar. Aqui todas essas drogas são endovenosas, em bolos, e é fundamental que você faça um flush de soro fisiológico depois. Né? Porque como ele está com a circulação lenta, se você não fizer o flush, vai demorar vários minutos para chegar na circulação central. Então, nesse caso aqui, diferente da anafilaxia, ela é endovenosa e com bolos de 20 ml de soro depois. Tá? Se você quiser até levantar o braço para a gravidade ajudar no retorno venoso dessa droga, é legal. Tudo bem? Então, eu vou fazer a adrenalina, em outras palavras, ciclo sim, ciclo não. Fiz no passado, não vou fazer nesse ciclo, mas no próximo ciclo de 2 minutos eu vou fazer. Tudo bem? No caso de FV e TV, o paciente ele se beneficia de fazer a mildarona. Então é fácil eu guardar, ó, o primeiro ciclo que eu já tiver veia pega, eu faço uma adrenalina. No segundo ciclo, eu não vou repetir a adrenalina, só tem 2 minutos, eu faço 300 de amildarona. O terceiro ciclo, eu volto para a adrenalina. O quarto ciclo, eu faço 150 de amildarona. Aí acabou, não faço mais amildarona. Tudo bem? Nesse momento, eu vou fazer a adrenalina, ciclo sim, ciclo não, até o paciente voltar ou até a gente declarar óbito e encerrar o atendimento. Tudo bem? Daí você conta no relógio. Aí você conta 2 minutos. Você conta 2 minutos. Né? Então, assim, não tem relógio, sei lá, estamos sem relógio. O que você vai fazer? Na frequência de massagem, são 100 por minuto. Então, você conta até 200. A hora que der 200 ciclos de massagem, né, 200 incursões, deu 2 minutos, você para avaliar o paciente. Tudo bem? Nos hospitais que têm essa droga, que é um pouco mais cara, você pode substituir a adrenalina por dose única de vasopressina. Ela tem os mesmos efeitos e por ter uma meia-vida longa, né, que dura 30, 40 minutos, você não precisa ficar fazendo toda hora. Você faz dose única de vasopressina e não precisa mais fazer droga nenhuma. O problema aqui ainda é custo. Taquicardia ventricular. Vamos voltar lá? Ó, cadê o nosso desenho? Aqui, ó. Taquicardia ventricular, QRS largo e irregular,
E o FV é a fibrilação ventricular, falta de ritmo. Enxergou no monitor isso ou isso num paciente sem pulso, desfibrilação nele. Beleza? Vamos lá. Pois não. Uhum. É eficaz. Então, ouviram a pergunta aí, quem está no fundo, né? Então, eu estou lá no Walmart, do lado cai uma pessoa, né? O que eu vou fazer? Avaliei a resposta, pode estar parado. Eu chamo, alguém chama aí o pessoal do Walmart e fala que tem uma pessoa desmaiada aqui. Beleza. O que você vai fazer? O primeiro princípio do socorrista é não criar uma segunda vítima. Então, você não conhece a pessoa, não sabe se ela tem alguma doença contagiosa, não sabe por que parou. Você vai meter sua bocona lá na boca dela? De jeito nenhum. Nesse contexto é o quê? Só massagem. Só que o interessante é que, quando você está fazendo massagem, você também está fazendo um volume ventilatório pequeno, mas está. Com a própria compressão do tórax, está entrando e saindo um pouco de ar. Não é o ideal, mas quando compara fazer boca a boca, que é um ar expirado com pouco oxigênio, e só fazer massagem, não tem diferença de prognóstico. Então, hoje a recomendação no pré-hospitalar, a não ser que você tenha um local onde tem todo o kit de primeiros socorros e tudo com ambu, né? Mas no pré-hospitalar, só massagem. Tudo bem? Não, aquilo lá é de filme também, tá? Ali você vai fazer contusão no miocárdio do paciente e não volta, não. A efetividade é mínima. É só no filme mesmo. Se o meu paciente está parado em assistolia ou AESP, eu tenho que pensar o seguinte: por que esse miocárdio não está gerando uma atividade elétrica adequada? Né? Era para ele ter ali um automatismo gerando atividade elétrica. Né? Ou por que ele está gerando atividade elétrica e ela não está se convertendo em atividade mecânica? Por que eu olho lá, tem um QRS e ele não dá pulso? Eu tenho que fazer essas perguntas, por quê? E aí, nesse momento, eu tenho que procurar causas disso aqui. Né? Então, são os 5Hs e os 5Ts. Né? Hipovolemia, hipóxia, acidose, alterações do potássio, seja hiper ou hipocalemia. Hipotermia, aqui no Brasil você acha que não é comum, em Ribeirão Preto alguém morrer e ter hipotermia. Acontece com... Sabe aonde? O local onde tem muito isso? Centro cirúrgico. Chega lá o paciente lá, uma cirurgia de emergência, um ar-condicionado no talo, correndo soro frio nele em grande volume. Existe mais do que a gente pensa. Assistência parada. Tensão no tórax, eu achei pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, qualquer toxina, né? Trombose pulmonar e trombose coronariana. Fala, mas como é que eu faço o diagnóstico disso lá no atendimento da parada? Às vezes que o paciente na enfermaria demora uma semana para fazer um diagnóstico de, por exemplo, TEP. Como que lá durante a parada? É a anamnese, gente. Não tem tempo de você solicitar exames, é anamnese, exame físico. E, às vezes, se o paciente já é paciente do hospital, revisar a pasta dele. Né? Então, isso daqui, muitas das vezes, você vai atuar sobre isso com elevado grau de incerteza diagnóstica, baseado na sua anamnese, no seu exame físico e de alguma informação que o hospital já tenha desse paciente. Tudo bem? Se eu não retirar essas causas, dificilmente ele vai sair de uma parada não chocável, seja em assistolia ou em AESP. Então, isso daqui, essa imagem, ela sintetiza... Eu passei o tempo, né? Não? Essa imagem, ela sintetiza o ciclo do atendimento da parada. Né? Então, vamos lá. Chegou o paciente, né? Você pediu ajuda, acionou uma pessoa para te ajudar, forneceu oxigênio para ele no ambu, oxigênio puro a 100%, né? E pediu para chegar o desfibrilador com o monitor. Chegou o desfibrilador com o monitor, eu vou avaliar o ritmo. Se o ritmo for chocável, FV ou TV, eu dou um choque, não fico namorando o monitor, não fico checando o pulso, não perco tempo. Imediatamente após o choque,
eu começo a RCP contínua, de boa qualidade. Sempre avaliando se a frequência das compressões estão adequadas, se a força utilizada está adequada, se o paciente está sendo bem ventilado, se o tórax expande, né? Fiz RCP contínua. 2 minutos depois, aí sim que eu vou ver se o choque que eu dei há 2 minutos atrás foi adequado ou não, foi efetivo ou não. E vou verificar o ritmo. Voltou, que legal, está sinusal, avalie o pulso. Se não voltou, continua fibrilando, não precisa nem perder tempo de checar pulso. Já não tinha antes, por que eu vou ficar perdendo tempo? Então, voltou, tem atividade elétrica estruturada, eu vou avaliar se tem pulso. Se tiver pulso, eu vou para os cuidados pós-parada. Se não tiver pulso, eu vou o quê? Dar novo choque, carga máxima. E repito o ciclo. Enquanto eu estou repetindo o ciclo, eu vou ver se tem indicação de adrenalina, aquilo que a gente falou, ciclo sim, ciclo não, e vou ver se tem indicação de amiodarona, apenas 2 doses, né? 300 e depois 150. Tudo bem? Sempre avaliando os Hs e os Ts, se tem alguma causa reversível que não foi tratada. Esqueci de falar uma coisa importante. Quando eu pego esses Hs e esses Ts, quais que vocês acham que são os mais comuns? Eu pego lá 1000 pacientes parados em AESP, qual que vocês acham que são os mais comuns? Desculpa? Hipovolemia e hipóxia. Se eu tratar esses dois, eu estou tratando 70% dos Hs e dos Ts, das causas. Então, sempre oxigênio puro e um soro em pinça aberta na veia do paciente. Tá? Fabi, se ele for cardiopata, eu vou fazer soro? 1 litro, 2 litros de soro não vai causar diferença nenhuma para um paciente, mesmo sendo cardiopata. Então, sempre eu trato esses dois por serem os mais comuns. Agora, se você tiver nos outros 30%, é difícil esse diagnóstico diferencial aqui. Tudo bem? Então, isso aqui sintetiza o atendimento da parada. Meu paciente voltou, né? Eu vou avaliar pós-parada, não adianta. Isso é muito comum. Voltou, tem pulso, a equipe fala, voltou, que beleza. Põe o paciente lá no cantinho, 2 horas depois ele morre. O que adiantou ter uma parada adequada? Né? O que adiantou? Então, eu tenho que ver o pós-parada. Retornou, tem circulação espontânea, eu quero o quê? Manter ele saturando bem. Esse cérebro, esse coração, sofreram muito, não pode ter hipóxia neles mais. Considerar a via aérea avançada, a capnografia, né? Para a gente ter uma boa ventilação. Nunca hiperventilar, isso é muito comum. Tá lá, o paciente volta, a pessoa está estressada e desconta o estresse no ambu. Fica lá. O que isso vai fazer? Diminui a PCO2, diminuindo a PCO2 eu faço alcalose respiratória. Muda o pH, muda todos os sistemas enzimáticos, metabólicos. Então, o paciente que já está em sofrimento tecidual, isso é muito ruim. Então, sempre, se você é ansioso, conta, né? Quando eu estou ambusando, sabe como é que eu ambuso? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Né? Você conta. Vamos lá. Se for no ventilador, você ajusta. Tratar hipotensão. A pressão desse paciente sistólico tem que estar acima de 90. Ele não pode ter baixa perfusão. Né? Então, fazer volume para ele, né? Sem pena, volume mesmo. Começar um vasopressor, por exemplo, noradrenalina ou dopamina. Né? Fazer um ECG de 12 derivações. Né? O Brasil está ganhando já uma epidemiologia de país de primeiro mundo. Né? Hoje, causas isquêmicas estão muito presentes nas paradas cardíacas. Né? Então, diferente de 50 anos atrás, que as pessoas morriam mais jovens, sem a degeneração coronariana que a gente vê hoje. Então, dentro disso, eu tenho que ver, fazer um eletro de 12 derivações. Avalie o paciente. Se ele segue comando, é que a minha parada foi bem atendida e a minha parada foi precoce a reversão. Que beleza. Se ele segue comando, sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar o eletro que eu pedi. Se esse paciente infartou, né, se ele tem uma síndrome coronariana, eu vou solicitar o cateterismo para ele, para reperfundir essa coronária. Se ele não segue comandos, é sinal que o dano cerebral é importante. E aí eu tenho que considerar se eu vou fazer hipotermia nesse paciente.
né? Eu diminuindo a temperatura corporal, eu diminuo o metabolismo cerebral e diminuo a sequela pós-parada. Fora isso daqui, se o ritmo de parada foi FVTV, eu devo deixar uma infusão de amildarona 24 horas, contínua nesse paciente. Tudo bem? Eu faço, é fácil guardar, a dose não depende do peso. Eu vou fazer a amildarona 1 mg por quilo, 1 mg por minuto durante 6 horas, e depois eu mantenho meio miligrama por minuto as outras 18 horas. Né? Se foi ventilação ventricular ou taquicardia ventricular. Lembra o lado esquerdo daquela imagem. Se foi AESP ou sistolia, não precisa. Tudo bem? Então, muito importante. Tão importante como atender bem atendida a parada, é eu me atentar para assistência pós-parada. Era isso.